Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de relações fundamentais da trigonometria. Antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo. Também comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá! Calcule o valor da expressão x é igual ao cossecante de A menos seno de A sobre secante de A menos cosseno de A, sabendo que cosseno de A é igual a 1 sobre 2, 0 é menor que A é menor que π sobre 2. Bom, pessoal, eu quero saber o valor da expressão x é igual cossecante de A menos seno de A sobre secante de A menos cosseno de A. É o que eu quero saber. Está dizendo, sabendo que cosseno de A é igual a 1 sobre 2, 0 é menor que A e A é menor que π sobre 2. Então aqui, pessoal, nós vamos olhar no ciclo trigonométrico. Onde nós temos o eixo x das abscissas e o eixo y das ordenadas, onde este é o primeiro quadrante, este é o segundo quadrante, este é o terceiro quadrante e este é o quarto quadrante. No ciclo trigonométrico, este ponto é 0, este ponto é π, este ponto é π sobre 2 e este ponto 3π sobre 2. Então, pessoal, observe que está dizendo 0 é menor que A é menor que π sobre 2. Então, 0 é menor que A e A é menor que π sobre 2. Isso significa, pessoal, que o ângulo A ele é maior que 0 e o ângulo A ele é menor que π sobre 2. Ou seja, o ângulo A ele está no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico. Se o ângulo A está no primeiro quadrante, isso significa que qualquer que seja o valor de A no seno, no cosseno ou na tangente, ele será sempre positivo. Por quê, pessoal? O primeiro quadrante do ciclo trigonométrico, tanto no seno, quanto no cosseno, quanto na tangente, ele é sempre positivo. Vamos ver aqui. Nós temos o seno, o cosseno e a tangente, onde nós temos o eixo x e o eixo y, o eixo x, o eixo y, o eixo x e o eixo y. Então, pessoal, é até bem simples de memorizar. No seno, será positivo a parte superior do ciclo trigonométrico, ou seja, o primeiro e o segundo quadrante. No cosseno, será positiva a parte direita do ciclo trigonométrico, ou seja, o primeiro e o quarto quadrante. E na tangente, será positiva uma diagonal da direita para a esquerda, ou seja, o primeiro e o terceiro quadrante. O resto, pessoal, será negativo. Então, observe que tanto no seno, quanto no cosseno, quanto na tangente, o primeiro quadrante ele é sempre positivo. Então, se o A ele é maior que 0
e é menor que π sobre 2, ele está no primeiro quadrante. Isso significa que ele será sempre positivo, pois o primeiro quadrante é sempre positivo. Agora que nós sabemos que o A será sempre positivo, vamos para a expressão x é igual cossecante de A menos seno de A sobre secante de A menos cosseno de A. Aqui nós vamos substituir os valores do cossecante de A e secante de A. Então, x é igual, cossecante de A é 1 sobre o seno de A, menos o seno de A, sobre secante de A, que é 1 sobre o cosseno de A. Menos o cosseno de A. X é igual, aqui pessoal, 1 sobre o seno de A menos o seno de A sobre 1 sobre o cosseno de A menos o cosseno de A. Nós vamos substituir os valores do seno de A e do cosseno de A. O enunciado já está dando o valor do cosseno de A, que é 1 sobre 2. Então vamos descobrir aqui o seno de A. Para isso, nós vamos utilizar uma identidade trigonométrica, onde o seno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de A é sempre igual a 1. Então, pessoal, eu quero descobrir o seno de A, nós vamos isolar aqui o seno ao quadrado de A. Seno ao quadrado de A mais, eu vou substituir o valor do cosseno de A, que o enunciado está dando, que é 1 sobre 2. Então, é 1 sobre 2 é o cosseno ao quadrado de A, então, entre parênteses, elevado ao quadrado, que é igual a 1. O seno ao quadrado de A mais, abre parênteses, 1 sobre 2, fecha parênteses, elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, sobre 2 ao quadrado é 4, é igual a 1. Seno ao quadrado de A é igual a 1. O 1 sobre 4, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal negativo. Menos 1 sobre 4. Seno ao quadrado de A é igual a 1 menos 1 sobre 4. Aqui nós temos uma subtração envolvendo fração, onde o denominador comum é o 4. Sobre 4. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Seno de A é igual a 4 menos 1, 3 sobre 4. Aqui, pessoal, eu tenho potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, seno de A é igual a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 4, que é 2. Portanto, o seno de A ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora que eu tenho o valor do seno de A e do cosseno de A, que o enunciado está dando, vamos substituir na expressão. X é igual a 1 sobre o seno de A. 1 sobre... O seno de A eu descobri que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, menos o seno de A, que é raiz de 3 sobre 2, sobre 1 sobre o cosseno de A,
que o enunciado está dizendo que é 1 sobre 2. 1 sobre 2 menos o cosseno de A, que é 1 sobre 2. Vamos continuar aqui, pessoal. X é igual a 1 sobre raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2. Aqui, pessoal, 1 sobre raiz de 3 sobre 2, nós temos uma divisão envolvendo fração, onde eu vou manter aqui 1. A divisão, ela vira uma multiplicação, e eu vou inverter o denominador com o numerador dessa fração. É raiz de 3 sobre 2, vai ficar 2 sobre raiz de 3. Menos raiz de 3 sobre 2. Sobre 1 sobre 1 sobre 2 menos 1 sobre 2. Novamente aqui, pessoal, nós temos uma divisão envolvendo fração, onde eu vou manter o 1. A divisão, ela vira uma multiplicação. E eu vou inverter o denominador com o numerador dessa fração. É 1 sobre 2, vai ficar 2 sobre 1, ou somente 2. Menos 1 sobre 2. Então, x é igual a 1 vezes 2 sobre raiz de 3, 2 sobre raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 2. Aqui nós temos uma subtração envolvendo frações, onde o denominador comum é raiz de 3 vezes 2. Então eu coloco sobre raiz de 3 vezes 2. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Raiz de 3 vezes 2 dividido por raiz de 3 é 2, vezes 2, 4. Menos raiz de 3 vezes 2 dividido por 2, raiz de 3, vezes raiz de 3, eu elimino as raízes, fica somente o 3. Sobre, ou seja, dividido por 1 vezes 2 é 2, menos 1 sobre 2, onde novamente nós temos uma subtração envolvendo fração. E aqui o denominador comum será o 2. Então eu coloco sobre o 2. Agora eu vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse 1. 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4. Menos 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Então, x é igual a 4 menos 3 é 1 sobre raiz de 3 vezes 2, dividido, aqui, pessoal, nós temos uma divisão envolvendo frações, onde eu vou manter a primeira fração, então vai ficar 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Aqui vai virar uma multiplicação e eu vou inverter o denominador com o numerador. Aqui, pessoal, 4 menos 1 é 3 sobre 2, então vai ficar 2 sobre 3. X é igual a 1 sobre raiz de 3 vezes 2, vezes 2 sobre 3. Nós podemos simplificar 2 que está multiplicando, 2 que está dividido, corto. Fica 1 sobre raiz de 3 vezes 3. X é igual a 1 sobre raiz de 3 vezes 3. Pessoal, nós temos uma raiz no denominador, então eu tenho que racionalizar. Como é, pessoal, racionalizar? Eu tenho 1 sobre raiz de 3 vezes 3. Então eu vou multiplicar o numerador pelo denominador. Vai ficar 1 vezes raiz de 3 vezes 3 sobre
o denominador eu vou elevar ao quadrado. Raiz de 3 vezes 3, então abre parênteses, raiz de 3 vezes 3, fecha parênteses, elevado ao quadrado. X é igual 1 vezes raiz de 3 vezes 3 é raiz de 3 vezes 3 sobre. Abre parênteses, raiz de 3 vezes 3, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Eu tenho raiz quadrada, potência quadrada, corto, corto. Vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado, 9. Aqui, pessoal, não tem mais espaço, então vamos fazer aqui do lado. Raiz de 3 vezes 3 sobre 3 vezes 9. Eu corto 3, fica raiz de 3 sobre 9. Portanto, pessoal, calcule o valor da expressão x, que é igual cossecante de A menos seno de A sobre secante de A menos cosseno de A, sabendo que cosseno de A é igual a 1 sobre 2, 0 é menor que A é menor que π sobre 2. O valor da expressão x é igual a raiz de 3 sobre 9. Bom, pessoal, esta é uma questão de relações fundamentais da trigonometria, onde você precisa saber das identidades trigonométricas do cossecante de A, secante de A e também o seno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de A é igual a 1. É muito importante para você poder resolver esta e outras questões. Nós também utilizamos racionalização. Essa foi a questão.